Olá pessoal do canal História Interativa, olá pessoal do 8º ano, olá a todos os amantes da história, professor Aloysio aqui com vocês para mais uma aula. Nós iremos estar tratando nessa aula sobre o tema Revolução Industrial. Este conteúdo é bastante importante e significativo para seu entendimento sobre a questão das transformações, de trabalho no meio social, ok? Então, olha só, uma definição do que foi ou do que seria, a Revolução Industrial, que acontece em várias etapas, mas uma das revoluções bastante interessante uma das definições bastante interessante que eu achei foi esta aqui, olha só. A Revolução Industrial consistiu nas transformações intensas e profundas do processo de produção, que ficaram explicitadas pela substituição da energia humana pela energia motriz não humana, como hidráulica, a eólica e principalmente a vapor, pela superação da oficina artesanal, doméstica, manufatura, pela fábrica, maquinofatura e pela consolidação da existência de duas classes sociais, a burguesia proprietária e exploradora dos meios de produção e os trabalhadores juridicamente livres, vendedores de sua força de trabalho. Essa definição é dos autores Lorival Santana Santos e Rui Belém de Araújo, no seu artigo A Revolução Industrial. Então, gente, é o seguinte, a Revolução Industrial ela trouxe uma transformação nos meios de produção. E como essa definição ela nos traz bem claro, é uma substituição da energia humana pela energia motriz não humana, E aí nós iremos ver vários tipos de energia que foram produzidas, e vários tipos de invenções, na realidade, que foram criadas para substituir essa energia humana, que até então era feito tudo na manufatura, ou seja, tudo era feito à mão, Então, exigindo assim uma força de trabalho maior das pessoas, ok? Então, o que é que acontece? Em tudo isso houve benefícios e houve também os seus malefícios, e é o que nós iremos ver nesta aula, ok? Então, gente, é o seguinte, antes da Revolução Industrial, as formas de produção predominantes nas cidades europeias eram o artesanato e a manufatura, Essas são duas práticas bastante antigas do ser humano, O artesanato e a manufatura. No artesanato, as tarefas eram feitas geralmente pela mesma pessoa. No caso da confecção de sapatos, por exemplo, era o sapateiro quem criava o modelo, cortava, costurava e colava o couro. O artesão era o dono da matéria-prima e das ferramentas. A oficina ficava na sua própria casa. Então você veja que existia um domínio total aí do meio de produção, Onde o trabalhador tinha a matéria-prima, que era o couro, e aí ele ia produzir, nesse exemplo aí, ia produzir o sapato, e ele conseguia ali deter todos os meios de produção, Então era algo que ele conseguia acompanhar, todos os meios de produção, portanto ele era detentor daquilo que fazia, daquilo que produzia. A partir do século XV, com as grandes navegações e as conquistas de mercados na África, na Ásia e na América, aumentou muito a procura por produtos europeus. Então, nós estamos falando aí em uma expansão, que houve uma expansão aí do território europeu, onde eles conquistaram várias colônias em outros continentes e, além de tudo isso, também conseguiam comercializar com essas colônias, que aí elas queriam ou precisavam, na realidade, de produtos europeus, produtos que para aquela época já eram produtos feitos de maneira bastante produtiva, de maneira bastante tecnológica, como é o caso
da produção de lã, né? Onde o mundo ainda não tinha essa produção e a Inglaterra já era pioneira nesse ramo, né? Depois, com a criação de máquinas industriais movidas a vapor, ocorreram mudanças profundas. Cada uma dessas máquinas substituía diversas ferramentas e realizava o trabalho de várias pessoas. As pessoas foram deixando de trabalhar em casa ou em oficinas e passaram a trabalhar em fábricas para um patrão em troca de salário. Essa nova forma de produção recebeu o nome de maquinofatura, né? Maquinofatura. Olha só, nós temos aí algo importante aí, que você vê que os meios de produção e a revolução industrial, ela não é apenas algo que mexe com a questão da produção, né? Não, ela mexe também com a questão social. É isso que nós iremos ver, né? Porque nunca mais o mundo foi o mesmo depois da Revolução Industrial. Olha só, olhando aí para esse exemplo, né? Uma das características da Revolução Industrial: substituição das habilidades humanas por dispositivos mecânicos, né? Uma característica. Melhora nos métodos de extração e transformação da matéria-prima, né? Há uma melhora nos métodos e a produção em longa escala, né? Em larga escala, melhor dizendo. Energia inanimada, vapor, toma lugar da força humana e animal, né? Mas antes disso, nós iremos ver o porquê que foi a Inglaterra, né, o berço destas transformações. O porquê que foi a Inglaterra a pioneira, ou seja, aquela nação, aquele país que começou a essa característica, a desenvolver essas características, né, na produção industrial. Nós iremos ver aqui o seguinte, olha só. Primeiro, os capitais acumulados por meio da pirataria na costa de Ásia, da África e da América e do comércio, incluindo o tráfico de escravos com as colônias e outros países. Então, em tudo isso aí nós vemos o quê? A questão da expansão inglesa, né? Das colonizações, da relação, né, que a Inglaterra tinha aí com a questão marítima, chamada Rainha dos Mares, né? Em que ela desenvolveu mecanismos para a navegação e também desenvolveu a questão dos navios corsários, ou a carta do corso, que dava aos marinheiros, né, a autoridade. Isso quem dava? A rainha inglesa, né, ou o rei inglês dava essa autoridade para os marinheiros assim saquear produtos de outras nações, né? No caso, quando eu digo rainha, principalmente ali a Rainha Elizabeth, né? Que surgiu no tempo dela esse tipo de prática dentro da Inglaterra. Então, foi através disso tudo que ela conseguiu o acúmulo de capitais, ou seja, de riquezas, para desenvolver estes métodos, né? A mão de obra farta e barata, uma vez que milhares de camponeses haviam sido obrigados a se mudar para as cidades por causa dos cercamentos que os expulsaram de suas terras. Vocês lembram que aulas passadas eu falei sobre os cercamentos, né? A política dos cercamentos, ou seja, quando a Inglaterra ela começa a desenvolver a produção de tecido, né? E aí os burgueses, a burguesia, eles percebem que a produção ela dá mais lucro que o próprio cultivo da terra. Então eles passam de não apenas cultivarem produtos para o consumo, mas também fazerem do campo uma questão comercial, né? Que hoje é chamado de agronegócio, quando eles começaram a criar ovelhas e delas extraírem a lã, né? E então aquelas terras que eram propriedades para uma agricultura familiar passaram a ser substituídas por uma prática do agronegócio, que era produzir em larga escala ali
a produção, né, ou realizar em larga escala a produção ali da criação de ovelhas para extrair a matéria-prima. Então, olha só, outra coisa, a existência de ricas minas de carvão e de ferro, necessários para a indústria, e de um comércio interno que se desenvolveu bastante graças à abolição dos antigos direitos feudais. Então, a natureza também contribui, né? Porque ali no solo inglês há muitas minas, né, de ferro, e aí isso tudo contribui para que a Inglaterra se torne pioneira na Revolução Industrial. Outra coisa foi a força do puritanismo, que não condenava o lucro, que pregava uma vida disciplinada e voltada para o trabalho e para a oração. Então a questão religiosa também pesa nesse quesito. Por quê? Porque os ingleses desenvolveram, né, principalmente através ali de Calvino, né, o protestantismo voltado para as teorias da prosperidade, e eles passam a valorizar ali o trabalho humano, né? Coisa que muitas vezes era condenado pelo catolicismo tradicional. Então passa através do puritanismo, através do calvinismo, passa a dizer, não, o trabalho é uma bênção divina, o homem tem que trabalhar e ser próspero, e daí vem as ideias religiosas também para contribuir com os ingleses, ok? Então a força desse puritanismo, né, que é tão marcante aí para o desenvolvimento, né, de pensamentos majoritariamente ali, vamos dizer, alinhado com o pensamento da burguesia, né, da riqueza inglesa. Outra coisa é a Revolução Gloriosa, né, que acontece em 1688, que conferiu estabilidade política e criou condições para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Olha só, a Revolução Gloriosa, ela cria, sim, um ambiente de prosperidade para a burguesia. Por quê? Porque vocês lembram que antes da Revolução Gloriosa, a Inglaterra vivia na questão do absolutismo dos reis, né? E eles queriam o quê? Eles queriam um Estado intervencionista, né? Eles queriam intervencionismo no Estado na economia, que é chamada a política de intervenção do Estado na economia, o Estado mercantilista, né? Então, este Estado mercantilista combinava muito com a questão absolutista, porque o Estado a todo momento intervia na economia. Agora, quando a Revolução Gloriosa, em 1688, o que é que acontece? Aí a burguesia entra em cena com o parlamento, que é os seus representantes, e passam a dizer, olha, o rei vai governar, mas vai governar segundo regras do parlamento, né? Então vamos assinar aqui leis, né? Fazer e realizar leis que beneficiem toda a classe burguesa, né? E então a Revolução Gloriosa, nesse quesito, vai ser benéfica para o desenvolvimento da indústria na Inglaterra, ok? Então, gente, vamos continuar aqui, vamos ver uma questão bastante importante, porque essa aula vai ser dividida, né? Eu já vou explicar isso em primeira e segunda aula. Essa primeira aula nós vamos ver essas características primárias e depois nós iremos ver as questões sociais na Inglaterra. Então, vamos ver agora um pouco sobre a questão das máquinas, né? Porque, olha só, na Inglaterra a primeira indústria a utilizar máquinas, ou seja, a se mecanizar, foi a de tecidos de algodão. O empresariado inglês interessou-se por esse ramo porque havia uma grande procura por esses tecidos em todo o mundo. Além disso, o algodão vindo do Oriente, dos Estados Unidos e do Brasil, produzidos por escravizados, era relativamente barato, visando produzir tecidos de boa qualidade a um custo mais baixo. Os capitalistas ingleses passaram a oferecer prêmios em dinheiro para quem inventasse máquinas de fiar e tecer, né? Aí dois sistemas, fiar
e TC, né? São dois sistemas para desenvolver a matéria-prima que é a lã, né? Então, olha só, inicialmente as máquinas eram feitas basicamente de madeira, a utilização do vapor, contudo, exigia material mais resistente. Essa necessidade levou ao aperfeiçoamento da metalurgia, né? Ou seja, começou a se trabalhar com as máquinas de ferro. Aos poucos, as máquinas passaram a ser feitas com ferro e a energia do vapor pôde ser aplicada a diversos ramos da indústria. Daí a criação do barco e da locomotiva a vapor, inventos que revolucionaram os meios de transporte no século XIX. Então veja como a Revolução Industrial ela vem contribuir, né, aí para a modernização dos meios de transporte também, né? Então veja bem, olha só, nós iremos ver aqui alguns eventos que foram responsáveis por avanços nessa área, né? Está aí, por exemplo, inventos aplicados à indústria, né? As máquinas mostradas nesta dupla de páginas aumentaram muito uma capacidade ao serem acopladas à máquina a vapor, certo? Então olha só, a primeira, né, na sua esquerda aí do seu vídeo, tá a Spin Jane, né? Foi inventada pelo carpinteiro James Hargreaves. Era uma roda de fiar que funcionava à mão, mas já produzia 8 fios ao mesmo tempo e fazia o trabalho de dezenas de pessoas. A Jane podia ser instalada em casa, era pequena, não precisava de força motriz especial. Então esta máquina aí foi uma das primeiras, né? Ela era uma máquina onde se movimentava manualmente, né? Mas já tinha um certo avanço. Agora olha só, depois dessa máquina, essa surgiu em 1764, né? Olha só, depois da Spin Jane, que é uma das primeiras máquinas aí desta grande revolução, nós vamos ter, né, outro inventor, que é o James White, estudando melhorias para a máquina a vapor, aperfeiçoada por ele em 1765. O uso do vapor como fonte de energia tornava possível substituir a energia muscular e do vento e da água por uma energia mecânica, daí sua importância, né? Então, primeiro nós tivemos aí as máquinas manuais, né, de fiar e de tear, e depois nós tivemos aí a questão das máquinas que se moviam a energia eólica e também hidráulica, né? Estas precisavam de quê? De um local onde houvesse uma caída d'água, né? No caso da energia hidráulica. E agora uma invenção mais tecnológica para a época, né? Que é a energia mecânica, né? Criada pelo James White aí. Então, olha só, nesta coleção as linhas do tempo não estão em escala. Veja só que começa aí de 1764, 1765, passando por 1769 e agora já estamos em 1769, né? Olha só, nesta coleção, vamos lá. Uma das máquinas que ficaram mais conhecidas, né, é a... o Waterframe, cuja invenção é atribuída a Richard Arkwright. Era uma máquina de fiar movida a água, mais rápida que a Jane e que produzia fios grossos e resistentes, necessários à produção de tecidos de algodão puro. Pelo fato de o Waterframe utilizar água como força motriz, ela não podia ser instalada nas casas, necessitava de espaço como uma fábrica
ou um moinho. Por isso costumava dizer que ela contribuiu para o surgimento do serviço do sistema fabril, né? Então olha só, as primeiras máquinas, né, mesmo sendo inventos que proporcionassem assim um avanço na área da produção, mas elas eram feitas, né? Elas eram feitas e eram usadas nas próprias casas das pessoas, né? Nesse tempo a Inglaterra se tornou um grande berço de produção porque cada casa era uma empresa, então as pessoas trabalhavam em casa. A partir da máquina aí, da Watt Frame, né? Aí nós iremos ver o quê? Que ela já é uma máquina que necessita da energia hidráulica, portanto, se precisa levar ela para um ambiente que tenha água, né, e muita água, para que haja uma caída d'água e assim a movimentação de rodas ali que proporcione um mecanismo de geração de energia, né, no caso a energia hidráulica, através da água. E o que vai acontecer? Daí surgem as fábricas. Por quê? Porque ela é uma máquina maior também que não se podia trabalhar em casa e também necessitava de muita água. Então é nesse contexto que surgem as grandes fábricas. O interessante é que é o seguinte, essas fábricas chegaram a ter 2/3 de trabalhadores crianças, né? Porque se aproveitava muito o trabalho infantil ali. E se aproveitava muito também mão de obra feminina barata. Mas esse é outro assunto que nós iremos tratar na outra aula. Por enquanto a gente vai ficar só com esses inventos, certo? Então o que é que acontece? Daí surgem as fábricas, as pessoas param de trabalhar em casa, né? Ou seja, diminui mais o trabalho de casa e vão às fábricas. E daí surge toda a relação do trabalho ali, porque agora você vai ter o patrão e o empregado, né? Você vai ter a burguesia que era a proprietária e você vai ter agora o trabalhador livre, né? Livre entre aspas, que vai trabalhar e vai produzir. Ou seja, o que foi que aconteceu de diferente aí nesta Revolução Industrial? É que o trabalhador ele perdeu os meios de produção, porque lembram no início da aula, quando nós falamos que o trabalhador ele tinha os meios de produção, ele tinha o couro, né? E aí no caso de alguém que produzia sapatos, por exemplo, ele tinha um couro, que era a matéria-prima, ele trabalhava, ele produzia, ele vendia, ele detinha todas as etapas de uma produção. Já aqui na fábrica não, ele não detém nada porque ele não é dono de nada, ele apenas vai vender o que? A força de trabalho, né? E daí vai surgir o trabalho chamado trabalho proletariado ou assalariado, e muitas vezes esses salários eram muito indignos, né? Então nós iremos tratar disso na próxima aula, ok? Daí nós temos também, com essas invenções, o transporte de pessoas e de mercadorias tornou-se mais rápido, mais barato e mais seguro, o que contribuiu decisivamente para ampliar os mercados e impulsionar a industrialização. Nós temos aí já produções, né, que vão ser bem tecnológicas para a época, né? No caso, tem a mecânica inventado por Edmundo Cartwright, né? Cartwright iniciou a mecanização da tecelagem, né? Então, gente, aí vem todas as tecnologias, né? Depois, isso é em 1785, depois vem em 1807, no caso, o barco a vapor, né? Que vai aumentar agora a questão do transporte dessas mercadorias, né? Então, aí nós temos a locomotiva a vapor, né? Os primeiros trens, representação baseada em litogravura de 1894, desculpa. Então nós temos aí, a partir desses inventos, né, uma série de avanços que proporcionaram um novo cenário mundial
da produção, né, que passa por todo esse processo. Então, gente, muito obrigado a todos, né? Curto essa aula, é apenas um resumo, né? É um assunto muito extenso, mas na outra aula a gente passa mais coisas sobre este conteúdo, ok? Muito obrigado a todos e um abraço.